Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais fatos do dia a partir das primeiras páginas dos jornais. Se você não viu o Jornal do Boris ontem, está surpreso com o nosso cenário. Estamos transmitindo diretamente de São Luís do Paraitinga, uma cidade paulista no Vale do Paraíba. Matas, florestas, rios, cachoeiras. Está aí uma cachoeira que deve estar provocando um pequeno ruído no seu computador, no seu televisor, mas é um recanto natural da onde vamos transmitir o Jornal do Boris até sexta-feira. Dia muito bonito, sol, friozinho aqui, um friozinho muito gostoso, clima de montanha, e daqui nós vamos continuar transmitindo o Jornal do Boris. Essa é uma explicação para quem está chegando agora. A cidade, eu repito, é São Luís do Paraitinga, uma cidade pequena no Vale do Paraíba, à beira da rodovia Oswaldo Cruz, e que tem uma série de tradições culturais, musicais, etc, etc. Uma cidade sob o aspecto cultural, sob o aspecto folclórico importante do estado de São Paulo. Me orgulho de estar transmitindo aqui de São Luís do Paraitinga e ainda dentro do que resta de mata no estado de São Paulo. Bom, o jornal de hoje, claro, está centrado, como estão centrados os principais jornais brasileiros, na questão do julgamento do presidente Bolsonaro e alguns dos seus assessores. Então eu vou mostrar primeiro as capas dos jornais para a gente perceber qual o clima que envolve a política hoje. Está aqui o Globo. Rio vai criar regras para aluguel de imóveis por curta temporada na cidade. E aqui o Globo decidiu dar uma dimensão menor, né, a essa questão do julgamento. O STF decide se aceita denúncia contra o Bolsonaro, contra Bolsonaro e mais 7. A primeira turma do STF inicia hoje a apreciação da denúncia da PGR contra o ex-presidente e mais 7 integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista apontada pela investigação. Se a denúncia for aceita, eles viram réus e passam a responder à ação penal. Então, para esclarecer, não é o julgamento, é se abre ou não abre um julgamento. São os passos iniciais desse processo, né, que leva ao julgamento ou não. É óbvio, todo o ambiente demonstra isso, né, de que nós teremos o julgamento do presidente Bolsonaro e de seus assessores, ou ex-assessores, como queira. O que se espera desse julgamento é que ele seja o menos possível eivado de influência política e que seja baseado nos fatos e julgado com as melhores técnicas de gerenciamento jurídico, se assim se pode dizer, dentro de um processo. Quer dizer, dentro do que há de melhor da lei, seguindo à risca as leis brasileiras, não precisa inventar nada. Agora, não pode politizar o processo. A gente sabe, cada um de nós é um ser político, a gente sabe que sempre tem uma influência política. Agora, cabe aos senhores ministros da primeira turma do STF
julgar da maneira mais distante possível da política, julgar de maneira técnica, de acordo com a lei. É isso que se espera, que sejam juntadas as provas, que sejam juntados os indícios, que seja dada a livre defesa aos acusados, a melhor livre defesa aos seus advogados, acesso total ao processo, que é uma reclamação que a gente toda hora acaba ouvindo, de que não tive acesso ao processo, etc, etc. Então, espera-se um julgamento dentro do que há de melhor em regras de caráter técnico, jurídico, longe da política, longe da política. É o que se imagina, é o que se espera. Deixa eu mudar de jornal aqui, essa é o Globo, vamos para a Folha, Folha de São Paulo. Aí a Folha gritou na manchete. STF começa a julgar se Bolsonaro e mais 7 viram réus por tramar o golpe. Aí está com clareza o que representa a sessão de hoje. Primeira turma da Corte avalia a denúncia da PGR contra acusados de integrar núcleo central. Então é a primeira turma composta por cinco membros do presidente, vão analisar se há indícios, se há algo que permita ou que indique que se deva processar o presidente e seus ex-assessores. Golpe de Estado, acusações de golpe de Estado em 2022. Está aqui, ó, você está vendo. Os ministros vão avaliar se a denúncia da Procuradoria-Geral da República possui indícios de materialidade e autoria contra os acusados. Eu estou repetindo isso porque o que nós vamos obter agora é processar sim ou não, né? Vão decidir se vai haver o processo, se vai haver o julgamento. É evidente que, pelo correr da carruagem, vai haver o processo. Se a denúncia for aceita, confirmando a expectativa na Corte, Bolsonaro e os 7 passam a responder ações penais. O primeiro-ministro a votar será o relator Alexandre de Moraes, segundo será Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Durante o julgamento, previsto para terminar na quarta-feira, que é amanhã, o STF adotará esquema de segurança especial. Claro, pode-se imaginar que algum maluco ou alguns malucos resolvam interferir no processo, etc, etc. Vamos ver o Estadão? Está aqui o Estadão. O Estadão de hoje... Não, está errado. Apareceu aqui o de 19 de março. Não estou conseguindo colocar o Estadão aqui. Já tinha arrumado isso, aparece a manchete 19 de março. Coisas de computador, né? Coisas de computador. Valor. Julgamento de denúncia contra Bolsonaro e mais 7 do STF ocorre nesta coisas de computador. Vai e volta. Está aqui o valor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nacional boa para mostrar para vocês. Vou tentar o Estadão de novo. Tem um problema aqui, ó. Está aparecendo, ó, 19 de março. Tento pôr o 25, não consigo.
É um problema que o computador tem comigo. Ele me reconhece e já começa a falhar. Bom, ah, não dá para resolver agora tudo, né? Deixa eu ver o G1 da Globo, o que que tem? PF revela importação de armas de guerra para o tráfico no Rio. Chefe de facção Peixão utilizava os Correios e empresas de transporte para comprar fuzis, munições, explosivos e granadas. E a gente pensa que eles têm um grande esquema de importação, contrabando. Diz que nada, fazem pelo correio tranquilamente, tranquilamente. Caso Vitória. Olha, aquela menina, aquela mocinha de 17 anos que foi morta aqui em São Paulo, agora esse tal de Michael está dizendo que foi, de alguma maneira, compelido a confessar, está tirando da seringa. Caso Vitória, vídeo mostra a confissão do suspeito. Defesa quer anulação. Advogados de Michael advogado questiona a legalidade do depoimento. O relato não bate com a perícia. Aí ele está dizendo que o delegado forçou e falou e ameaçou. Bom, o fato é o seguinte: eu não sei o que ele falou e o que ele vai falar. Eu sei que os advogados são hábeis para tentar, no mínimo, reduzir a pena dele. Então vai dizer que ele não é o autor, etc, etc. O que vai valer são os indícios e as provas. Primeiro, ele tinha uma série de fotos dela no seu iPhone. Ele tinha uma foto que ele apanhou do Facebook, tirada minutos antes do assassinato. A enxada da casa dele, do pai dele, estava junto ao cadáver. Ele estava, pelo conjunto do que se vê no telefone dele, ele estava obsedado por essa menina, né? Se apaixonou violentamente. Enfim, tem uma série e tem ainda os resultados das perícias de um fio de cabelo e de sangue. Mais ou menos são esses os indícios comprobatórios, né? Se é que há indício comprobatório, mas são as provas possíveis, qualquer que seja a história que ele conte, né, confesse ou não, de que ele é o autor desse assassinato. Tudo indica ser ele. Agora, conversou com os advogados, vai criar uma narrativa que tentará fazer com que ou seja absolvido ou tenha uma redução de pena. Ele já contou que ela provocou, que eles se desentenderam, enfim, não dá para saber, né? Não tem outras testemunhas. A Folha, aqui o G1 pergunta por que há tantos roubos dos celulares. É simples, porque eles conseguem vender o celular. Quer dizer, você tem que preparar o seu celular de maneira que o ladrão não consiga fazer validar um outro número. Tem muito jeito de fazer isso, está em todos os celulares, tem orientação, tem site do governo para isso. Então tornar inútil o roubo. E tem um fato que parece que agora a polícia encontrou o filão disso, que são os receptadores. Quer dizer, se tem ladrão, tem gente que compra. E é para essa gente que eles trabalham, ganham o seu dinheirinho, né? Tem até presidente da República que acha que roubar celular não é nada, né?
O celular é coisa de rico, que é mentira. Saiba o rito do julgamento do STF que pode tornar Bolsonaro rei. Eu não vou contar o rito inteiro para você, não vou encher seu saco a essa hora da manhã, né? Empresas de home care no Rio Grande do Sul são investigadas por desviar milhões. A história do polêmico hit Dançando que fala sobre tiroteio entre jovens. Bom, já entramos numa... PF descobre importação de armas de guerra para o tráfico no Rio de Janeiro. Isso nós já dissemos. Overbooking impede famílias de embarcar em cruzeiro com artistas. Inacreditável. Caminhão cruza a linha férrea, colide em veículo ferroviário com trabalhadores em Santa Catarina. Bom, isso acontece todo dia aqui. Os jornais nem dão com muito destaque. Deixa eu voltar para o Globo. Está aqui. Aéreas travam disputa por espólio com voos da Voepaz em Congonhas. Não é Voepaz que dizem, é de Passaredo, Voepassaredo. A suspensão da Voepaz pela ANAC deflagrou uma disputa entre Gol, Azul e Latam pelas vagas mais cobiçadas da companhia. 20 horários por dia em Congonhas e Guarulhos. Tem uma estratégia, né, de aonde aportar, aonde encostar. Os swingers, que são aqueles túneis que levam da estação até o avião, etc. Tudo isso é supostamente planejado, e aí está sobrando da Voepaz, que eu acho que foi embora mesmo, né, com aviões cheios de problemas, não volta mais, e aí as outras vão disputar, algumas vão ficar, né? Algumas vão ficar. Olha o Trump. Trump ameaça taxar país que comprar petróleo da Venezuela. Medida anunciada para abril tem a China como alvo indireto. Ele avança, vai até o extremo e depois pode recuar se puder tirar vantagem. Isso todo mundo já manjou no Trump, mas de vez em quando ele pode manter uma atitude dessa. Me parece uma atitude menor, não é coisa de estadista. Será que isso obedece aos interesses dos Estados Unidos, ou é um pequeno desaforo, ou é uma ameaça para obter outras coisas? Eu continuo acreditando nessa última hipótese, que é uma ameaça para obter outras coisas. Pelo menos ele tem agido assim. Agora, ele tem a coragem, né, e a ousadia e o atrevimento suficiente para manter uma abominação desse tipo, né? E isso vai acuando países, vai acuando países dos que precisam do petróleo e os que precisam vender petróleo. Então, não é assim que o relacionamento internacional deve ser conduzido. Não é em direção ao atrito, em direção ao embate. Isso só quando é impossível. Mas aí vira uma provocação, né? Deixa eu ver. Olha, praticamente quase todos, ou a maioria dos comentaristas, estão se atendo ao julgamento que começa hoje. Editorial de O Globo. Exame de denúncia contra golpistas deve ser didático. É o editorial. O Merval Pereira diz: golpistas têm de ser punidos,
mas não na mesma proporção. É porque está se amalgamando, né, no STF, todo mundo tem a mesma pena. Aí acontece o que aconteceu com essa dona Débora, essa cabeleireira que escreveu com o batom lá numa estátua, não sei do que, acho que é da Justiça, escreveu perdeu o Mané e pode ser condenada a 14 anos de prisão. Alguém pediu vista do processo dela e ele está suspenso, mas os 2 votos existentes são pela condenação dela. Ela pode pegar 14 anos de prisão. Isso, ontem eu me cansei de dizer, é uma piada internacional. Quer dizer, vai uma senhora, mãe de 2 filhos, trabalhadora, cabeleireira, vai lá e picha uma estátua com batom que sai, pede desculpas, enfim. E aí, de repente, ela é condenada por subversão, atentar contra a democracia, tentar derrubar o governo. Pessoal, isso é ridículo, ridículo que um tribunal superior de um país do tamanho do Brasil chegue a esse nível. Eu sei que nem todos os ministros concordam. Se nós, vocês sabemos que isso é ridículo, imagine os ministros, mas aí ninguém quer ofender. O Xandão fez, a gente tem que manter uma solidariedade a ele. Essa coisa corporativa, né? Essa solidariedade besta. Miriam Leitão, levar militares de alta patente a julgamento civil é histórico. É histórico mesmo, é delicado, não é tão simples, é uma corporação muito fechada em si, com um instinto muito forte de companheirismo. Então, claro, se você tiver um julgamento absolutamente iluminado pela luz do sol, um julgamento claro dentro das regras, um julgamento que se utilize de provas concretas, que se utilize de depoimentos racionais, claro, não tem problema. Mas aí, esse pessoal está vigilante. E é só olhar a história do Brasil e verificar quantas intervenções militares nós tivemos. Começa com a proclamação da República, que foi um golpe. Foi um golpe em Dom Pedro II. Golpe típico. Aí, quando ensino história para a gente na escola, a proclamação da República foi um golpe, que eu posso fazer? Foi um golpe. Supremo tem vistas em casos de Zambelli e manifestante. Zambelli foi aquela deputada que saiu de revólver atrás de um camarada que era petista, saiu com um revólver enorme. Ela não tinha licença, por isso ela está sendo processada também. E num dos jornais aí aparece uma declaração atribuída ao ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ela foi uma das causas da derrota dele para o Lula. A derrota foi de 1, alguma coisa por cento, muito pequena, e esses fatores e aquele tiroteio do Roberto Jefferson podem não ter sido decisivos, mas que prejudicaram. Então, eu estou vendo que a Zambelli está órfã nesse processo. Eu não vejo nenhum grupo, a não ser as pessoas ligadíssimas a ela, que estejam torcendo por ela. Prisões em massa durante protestos. Olha, o presidente da Turquia, que na verdade é um presidente autoritário, escreve Erdogan, mas a pronúncia é Erdogan. Eu tive lá, viu? Uma cidade lindíssima. A Turquia tem coisas maravilhosas.
e um prefeito que é futuro adversário dele, foi preso, está sendo processado. Deixa eu ver. Denuncia a detenção de jornalistas também em casa. A polícia turca já prendeu mais de 1.100 ondas de manifestações que varre Istambul desde a prisão do prefeito, principal rival político do presidente Erdogan. Esse prefeito vai concorrer com Erdogan nas próximas eleições. Erdogan já está há 20 anos no poder e acabou sendo preso, não sei se justo ou injustamente, e tem essa reação violentíssima nessa preciosa cidade maravilhosa de Istambul, antiga Constantinopla. Que cidade linda! Metade dela está na Ásia, metade na Europa. Você atravessou uma ou duas pontes lá, você transita entre a Europa e a Ásia. E depois a cidade é linda, tem muita atração cultural. Palestino vencedor do Oscar está sumido após ser levado por forças de Israel. Co-diretor do documentário Sem Chão, vencedor do Oscar em março, Hamdan Balal, foi agredido por colonos israelenses na Cisjordânia e depois levado por soldados, diz a imprensa de Israel. Isso é intolerável. Isso é intolerável. Acho que o governo ou o desgoverno do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve satisfações públicas desse tipo de horror que está sendo citado agora. Não pode. E tem uma história que parece piada. Cúpula do governo Trump inclui jornalista em grupo sigiloso sobre ação no Iêmen. Eles pegaram lá o WhatsApp, que não podia ser usado, eles têm os canais próprios, internos, com proteção, etc., etc., mas usaram o WhatsApp para distribuir por um grupo seletíssimo os planos de ataque ao Iêmen, aos Houthis. Aí enfiaram sem querer um jornalista de uma revista americana que recebeu também esses planos. Você vê que a segurança lá não é de bater no peito, né? Milei retira sigilo de documentos da ditadura. Oposição vê revisionismo. Papéis se refere à investigação militar da resistência à ditadura. Para analistas, o objetivo do presidente argentino é negar crimes cometidos pela repressão. Tem um editorial aqui sobre esse empréstimo do Lula, é um editorial do Estadão. Esse empréstimo do Lula, o Estadão classifica de eleitoreiro, as pessoas vão gostar de receber esse empréstimo. E a pergunta é a seguinte: por que não abrir os cofres para o que já é do trabalhador, que é o fundo de garantia? Por que não? É a questão do Estadão. Por quê? Claro que é, e o Estadão conclui que é uma ação eleitoral. Deixa eu ver quem tomou cafezinho conosco nesta manhã. Olha o sol como está bonito aqui, ó. Cachoeira atrás de mim. Não vou contar, é segredo, logo depois do jornal, vou dar uma mergulhada nessa cachoeira. Se ela não mergulhar antes em mim. Quem tomou cafezinho? O Antônio Lima, Naldo Félix, Gerson Oliveira, Romualdo Farias, Caroline Pisaia, Aparecido Borges, Gracinha Gazaniga, Ivan Ramati, Adriano Zucati, Bárbara Mariana, Fátima Kaminski, Nivaldo Oliveira, de Barretos, Luiz Borges, de Belo Horizonte, Elaine Baioneta, de Campinas,
e Rosinei Correia, de Itapeva, Minas Gerais. Olha, as negociações na Arábia Saudita continuam entre Ucrânia e Rússia, eles não conversam diretamente. Estados Unidos tem reunião com um, depois tem reunião com outro, eles dizem que as coisas estão muito bem, linguagem diplomática, não sei o que quer dizer isso, são úteis, foi a expressão de um diplomata russo. Bom, me despeço, amanhã estaremos transmitindo aqui também de São Luís do Paraitinga. Muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.